meus amigos imaginologistas, ultrassonografistas do Brasil e da América Latina. Vamos dar continuidade ao nosso projeto das pílulas ecográficas, né? Essa semana eu tenho um caso bastante interessante, um tema bastante interessante para discutir com vocês, que é a doença de Basedon-Graves. Mais uma vez me apresento, eu sou o professor Augusto Benedetti da FATESA e demonstro a vocês aqui, né, alguns dos nossos casos, nossos ambulatórios. Muito bem, falando aí de doença de Graves, né? Não poderíamos deixar de defini-la, né? Doença publicada por Basedon Graves, definida como uma doença autoimune, ativações de linfócitos B e T, né? Com a atuação símile ao TSH, e com uma incidência, né, de 0,2 a 1,3% da população, até 9 vezes mais frequente nas mulheres. Vejam que as doenças tiroidianas realmente atingem, né, mais significativamente, né, o sexo feminino, fora toda a sua possibilidade também de desenvolvimento no período gestacional. E nós temos aí 6% dessas pacientes, né, como pacientes com sintomas ou achados aí subclínicos, né, o que acaba fazendo com que a gente demore mais para dar o diagnóstico e acabe realmente tendo aí implicações mais definitivas no quadro da tireoidopatia crônica. Falando a respeito da fisiopatogenia, como eu disse a vocês, nós teremos, né, uma doença autoimune com ativação do anticorpo antiperoxidase, que é o anti-TPO, antitireoglobulina, né, o anti-TG, e anticorpos antirreceptores TSH do TRAB. Então, veja que essa apresentação é uma apresentação bastante importante, haja vista que mais de 90% dos pacientes que a desenvolvem têm, né, um quadro bastante sintomático. Quando essa paciente vem com, né, uma suspeita clínica ou já fechado o seu diagnóstico com a dosagem de hormônio tiroidiano, que é a base do diagnóstico de Basedon Graves, clínica e laboratório, diria que ela, né, vai apresentar para a gente um TSH supresso, com um T3 livre alto e um T4 alto, ou eventualmente normal nos primeiros momentos aí de desenvolvimento da doença. Porém, obviamente, isso vai evoluir e a glândula, né, vai passar por bastante estágios de aumento, de edema, né, fazendo o bócio difuso, mas a ultrassonografia ela vai se aplicar bastante em quadros aonde, né, a paciente desenvolve isso e ainda assim, né, há a presença de um ou mais nódulos, então não fazendo apenas um bócio difuso, mas um bócio uninodular, um bócio multinodular, e isso tem uma implicação, né, para o segmento aí imaginológico também, né, o aumento dos nódulos, a volumetria, tudo isso vai ter que ser averiguado. Então, eu poderia dizer a vocês que o quadro clássico, né, de doença de Basedon Graves ah, envolveria na ultrassonografia um aumento difuso, então que seria o bócio difuso, mas como nós dissemos anteriormente, pode ser também uninodular ou multinodular, e o paciente masculino tendo uma volumetria total acima de 18 centímetros cúbicos e a paciente feminina acima de 20 centímetros cúbicos. Isso acaba fazendo com que a glândula fique toda heterogênea e nos demonstra também, né, o que a gente chama de aspecto pseudomultinodular. Há um processo de infiltração inflamatória da glândula e que tem um aspecto, diria, mais hipoecogênico, um cinza mais escuro, e a glândula, né, no seu pano de fundo ali, com um parênquima eventualmente normal ainda, hiperecogênico em relação aos músculos pré-tiroidianos. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha um padrão bastante heterogêneo, e a gente chama de padrão ou de aspecto pseudo-multinodular,
Por que pseudo-multinodular? Porque essas áreas vão se parecer com nódulos, porém, quando eu faço a regra básica de avaliação de um nódulo, que é girar o transdutor 90 graus em relação àquela posição que nós estamos, nós acabamos por ter uma área acometida e não uma definição de um nódulo realmente. Por isso, aspecto pseudo-multinodular. Mas vai evoluir, ela vai entrar num processo de burnout, né, dependendo do tempo de tratamento, e ela pode evoluir para atrofia. O tratamento também facilita essa evolução, e aí aquele aspecto heterogêneo difuso, né, com um aspecto fibrótico, contornos irregulares, todos esses achados que a ultrassonografia acaba realmente por evoluir, né, demonstrando essa evolução. Então, isso é um ponto muito importante. Veja que, ao fazer o estudo Doppler, né, aí a importância do estudo Doppler nessa patologia, porque, vejam, eu posso ter uma tirotoxicose, né, por amiodarona do tipo 1, né, ela é símile ao Graves, ela vai fazer o bócio, mas a história clínica vai, obviamente, me orientar nesse sentido. Mas pensando só pelo lado da imagem mesmo, como achado imaginológico, eu acho que o mais importante é que a gente consiga realmente demonstrar que ao Doppler, ao mapeamento qualitativo, a gente tem aquele aspecto, ao estudo do Doppler de potência, aquele aspecto, né, do inferno tiroidiano, fazendo aí uma alegoria com o inferno do Dante Alighieri, né, utilizando o Doppler de potência com aquela cor amarelada, alaranjada, nós vamos ver isso. Mas quando eu passo para uma análise espectral, então a importância, né, da que a gente tem aí da avaliação dos vasos intraparenquimatosos, e vejam que nesses quadros nós temos aí velocidades, né, que sugerem aí velocidades acima de 40, que seria o limite para as artérias tiroidianas, e artérias tiroidiana superior e inferior com velocidades acima de 65 centímetros por segundo. Vejam que essas marcas de velocidades, né, que alçaram velocidades, elas não são possíveis nas outras doenças. Pensando em doença de Hashimoto, pensando em doença de uma tireoidite aguda, né, ou mesmo uma subaguda, a gente não tem velocidades tão altas quanto a gente tem nessa mediação pela doença de Basedon-Graves. Então, esse já é um ponto bastante importante, né? Eu queria discutir, então, coloquei um caso como exemplo aqui, né, em que é observado que a glândula não cabe aqui, mesmo usando, né, a função trapezoidal. A gente está num corte axial, vendo aqui a traqueia com a sua sombra, e veja, né, esse aspecto de áreas heterogêneas, hiperecogênicas, hipoecogênicas, fazendo com que muitas vezes sugira ser um nódulo, né? Mas quando a gente faz aí a rotação de 90 graus em relação aquele suposto nódulo, a gente não consegue, obviamente, definir, né, que aquilo é um nódulo. Então, esse aspecto, né, que vem aí com uma palpação dolorosa, uma palpação aumentada da glândula, né, se traduz na imagem ultrassonográfica aí como esse aspecto, né, que a gente está vendo aí do bócio difuso. Veja que a gente tenta, muitas vezes, fazer a medida, né, com a função trapezoidal e seguindo aí os preceitos do que o Colégio Brasileiro de Radiologia fala, que a gente vai fazer a volumetria, primeiro iniciando pelo linear, depois pela função trapezoidal do linear, depois para o convexo abdominal. Então, veja que aqui eu consegui um longitudinal de 4,2, mas quando eu vou para esse mesmo paciente fazendo a medida com o convexo, eu descubro que, na verdade, ele tem quase o dobro. Então, entendam que vocês, eu sei que não tem qualidade, né, de imagem, não tem boa definição, mas o que eu quero não é definir nódulos, definir a homogeneidade ou heterogeneidade do parênquima tiroidiano. O que eu quero é fazer medida. E aqui o convexo ajuda muito. Uma boa dica para vocês é preencher todo o cristal, né, realmente do seu transdutor ali com um bolsãozinho de gel,
tá? Isso facilita acoplar aí na região cervical anterior. Muito bem, veja lá o que a gente chama, né, de aspecto de inferno tiroidiano, que é esse mapeamento que praticamente não me permite enxergar o parênquima por detrás dele. Aqui ainda tinha umas áreas preservadas, né, mas com intensa captação, mesmo com uma velocidade baixa, né, vejo que a gente tem aí uma captação bastante alta de fluxo. E se eu fosse fazer aqui, diria, a espectrometria, ou seja, a Doppler fluxometria, né, nós buscaríamos por altas velocidades. E é isso, ó, fazendo, né, o Doppler da artéria tiroidiana inferior direita e da artéria inferior esquerda, veja que nós chegamos aí a velocidades acima de 65 centímetros, né, por segundo, veja lá, em torno de 80, aqui em torno de 90, né, demonstrando uma alta diástole, mostrando que o metabolismo realmente é muito alto aí, que a glândula demanda um hiperfluxo, né, para o seu parênquima, e que isso altas velocidades, e que não é visto, né, realmente aí nas outras patologias. Então, veja, essa é uma paciente que chegou já com, né, um diagnóstico clínico, com a dosagem hormonal demonstrando isso, um TSH supresso, um T3, T4 bastante alto, e a imagem, né, só vai traduzir ecograficamente aquilo que nós já estamos vendo, e vai, obviamente, ser uma ferramenta ao clínico, né, para o desenrolar do caso, a efetividade de tratamento, junto com o laboratório, né? Tudo até eventualmente um quadro aí de uma recidiva, né? De uma reativação. Tudo isso ajuda bastante aí, traz uma segurança muito grande ao clínico, né? Para que ele possa fazer aí esse diagnóstico. Muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado essa pílula ecográfica dessa semana. Doença de Basedon-Graves, uma doença bastante aí, diria, florida, né, de sintomas, de sinais e sintomas, um quadro clássico, né, aí associado a toda essa sintomatologia, né? Gostaria de deixar a vocês aqui também o meu e-mail institucional, né, a minha direção aqui do Instagram. Entrem em contato se vocês precisarem solucionar alguma dúvida, algum pedido de algum material para estudar, uma orientação de estudo. Eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima pílula ecográfica da próxima semana. Muito obrigado.